Olá pessoal, mais uma semana se iniciando. Deus abençoe tua semana, seja uma semana repleta de paz, de prosperidade, de alegria. Não falte as bênçãos de Deus na tua vida, na tua família, no teu trabalho, nos teus estudos, nos teus afazeres. Vou falar rapidinho desse assunto. Nesse canal a gente fala de saúde, de bem-estar físico, emocional, estar bem, ter um relacionamento positivo com Deus, estar bem consigo mesmo, está diretamente relacionada à nossa saúde física, à nossa saúde mental. Nós precisamos estar bem consigo mesmo para termos saúde, né? Não adianta a gente fazer uma boa suplementação, uma boa alimentação, se nós não estivermos bem conosco mesmo, né? Dentro de nós mesmos, nossos pensamentos não estiverem organizados, nós não vamos conseguir estar bem. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, que é referente à frustração. A frustração é um sentimento que acomete todos os seres humanos, né? Em algum momento determinado da vida, seja num relacionamento, seja numa amizade, ou seja até mesmo no trabalho, né? A gente que trabalha empreendendo se frustra muito com as pessoas. Quem é empreendedor sabe do que eu estou falando e sabe que realmente é uma realidade que ocorre no nosso meio. E o que a gente fazer para não se frustrar com as pessoas? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer assim que quando a gente passa por algumas experiências ruins na vida, algumas decepções, alguns enganos, seja em relacionamento, seja na amizade, e até mesmo a busca por conhecimento, circunstâncias que nos moldam de dentro para fora. A primeira coisa que a gente consegue organizar quando buscamos um bom estado emocional são os nossos pensamentos. Nós não deixamos com que qualquer coisa acesse a nossa mente, blinda a nossa mente. Se você conversar com alguém que seja próspero, alguém que prosperou em alguma área, você vai ver que é uma pessoa totalmente franca, uma pessoa muito cética. É uma pessoa constante, mas que ao mesmo tempo tem o pé no chão. Não age por impulso, age sim pela lógica. A gente deve agir pela lógica, não por impulso. O erro que a gente comete na vida é por agir muito por impulso, não calcular as consequências que vão ter lá na frente. Por isso a gente finda se endividando, finda se decepcionando, passando por situações que a gente não precisava ter passado. Referente às frustrações também são da mesma forma. Nós devemos blindar nossa mente, ter um relacionamento saudável com pessoas que realmente estão na mesma sintonia que a gente. Você percebe assim que a cada estágio da sua vida, a cada mudança de degrau que você tem na sua vida, você estará incluso em um outro ciclo de amizade, né? Você vai ter determinados amigos. Você não consegue manter o mesmo ciclo de amizade sempre. É impossível isso. Primeiro porque quando você cresce, a sua mente rompe, você já não participa mais daquele ambiente que você estava. Não adianta a gente querer ser próspero, ser bem-sucedido, se a gente estiver incluído em um meio assim onde as pessoas não querem prosperidade, não querem serem bem-sucedidas. Ou não adianta a gente querer ter sucesso se a gente quiser ficar envolvido no meio de pessoas tóxicas, pessoas que só reclamam, que são só negativas. Quando você vê, você também se torna uma pessoa negativa. Então eu acredito assim que a cada estágio da nossa vida, a gente deve ter essa consciência que nós vamos ter novos amigos, nós vamos estar incluídos em novos ambientes. E o maior erro da gente é querer manter as mesmas relações, as mesmas amizades, porque a gente finda se frustrando. Como eu disse, às vezes você confia em alguém, em uma pessoa, em um amigo, enfim, e você finda se decepcionando. Não que o teu amigo esteja errado ou que você esteja errado, é que você não participa mais do mesmo ambiente que ele. Entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência que a cada estágio da nossa vida a gente deve crescer em aprendizado, crescer em disciplina, crescer em responsabilidade, e o empreendimento nos traz isso. Você tem que ter uma constância, você tem que ter uma rotina e você tem que ter uma disciplina muito grande. Referente à frustração, eu acredito assim que a gente não deve confiar muito nas pessoas, né? Esse é o meu raciocínio hoje. Depois de ter passado por muitas situações desagradáveis na vida, eu acredito assim que se você é esposo, você deve confiar apenas na sua esposa que está dentro da sua casa, né? Porque
ela é a sua família, a sua esposa e os seus filhos são a sua família. As pessoas externas são parentes. E eu acho que o maior erro que a gente comete é querer trazer as opiniões alheias, externas, para dentro do nosso relacionamento ou para dentro da nossa família. Diz respeito a uma boa convivência dentro do lar, a gente deve sim ter uma boa relação no lar, com a esposa e com os filhos. Isso é importantíssimo. A gente nunca deve tomar uma decisão assim baseada no que os outros pensam. A opinião dos outros não deve valer mais do que a opinião de quem está do teu lado, de quem está trabalhando junto. Por exemplo, eu trabalho com a minha esposa e nós tomamos as decisões do nosso trabalho, do nosso negócio todos juntos. Não tem como eu querer tomar uma decisão sozinho ou baseada numa ideia de um amigo meu, sendo que eu trabalho com ela, é nós que pagamos as contas, entendeu? Então acho que é mais ou menos por esse caminho. Também a gente deve confiar somente em Deus, porque Ele é um ser que Ele jamais nos trairá. O restante eu acredito que a gente deve levar meio que pela lógica. A gente não deve confiar nas pessoas. Nós devemos manter bons relacionamentos, amando ao próximo, não suspeitando mal, mas tudo pela lógica, né? Devemos agir pela lógica, pela razão e não pela emoção, né? Porque o próprio Salomão disse, né, que a cabeça do tolo se inclina para a esquerda, enquanto a cabeça do sábio se inclina para a direita. Então a gente deve pensar, né, não com o lado da emoção, mas com o lado da razão, pela lógica, né? Então acredito que é mais ou menos por aí.